A paz do Senhor, Deus nos abençoe em Cristo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Êxodo 17, versículo de número 5. Êxodo 17 e o versículo de número 5. Muito bem. Olha o que é que diz. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Agora veja. E vai. Vai. O contexto de Êxodo 17 é um dos momentos mais críticos na liderança de Moisés. O povo está sedento, murmurando e questionando não apenas o líder, mas o próprio Deus. Humanamente, Moisés estava encurralado, logo antes ele havia dito que faria este povo. Daqui a pouco me apedrejarão. Observe o versículo 4. E é exatamente depois deste desabafo que Deus responde com a única ordem: vai. No hebraico, esse verbo avor, derivado de avar, que significa passar, atravessar, seguir adiante, ultrapassar um limite. Deus não manda Moisés esperar que a crise termine, manda atravessá-la. Pastoralmente, esta palavra revela que Deus não forma líderes apenas por revelações, mas por travessias. Antes de transformar a rocha em fonte, Deus transforma o pastor em um homem que continua caminhando. Você está me entendendo, não? Deus frequentemente conduz seus servos por desertos exteriores para produzir rios interiores. O êxodo é um processo contínuo. O verdadeiro líder nunca para de atravessar. O verdadeiro cristão nunca para de atravessar. A primeira lição que nós temos aqui é que Deus manda o pastor andar quando a vontade humana é parar. Deus manda o cristão andar quando a vontade humana é parar. Moisés queria uma solução, Deus deu um caminho. Há momentos em que o líder pede explicações, mas Deus responde com movimento. Porque o maior milagre daquele dia não foi a água sair da rocha, foi Moisés conseguir andar entre um povo que desejava a sua morte. O verdadeiro pastor, o verdadeiro cristão é conhecido quando continua guiando o rebanho, mesmo sendo incompreendido por ele. Muitos ministérios morrem porque o líder parou exatamente onde Deus havia dito: continue, vai. Segundo, o vai de Deus quebra a paralisia da alma pastoral, da alma do cristão. Existe uma fadiga física, mas existe uma fadiga muito mais perigosa, que é a espiritual. O medo paralisa, a crítica paralisa, a ingratidão paralisa. Então Deus diz: vai. Não porque Moisés estava forte, mas porque a palavra de Deus produz forças enquanto é obedecida. Ouça isso. Isso aqui é digno, meus queridos irmãos, de muita observação. Deus não escolhe os fortes para caminharem, fortalece os que caminham em obediência. Pastores adoecem quando vivem apenas das lembranças das vitórias passadas. O vai de Deus sempre aponta para um novo tempo, para um novo começo, para um Bereshit, para um Gênesis. Terceiro, antes de abrir fontes para o povo, Deus faz o pastor atravessar sua própria crise. É significativo que Deus não produz água imediatamente. Primeiro manda Moisés caminhar, porque Deus nunca permite que um líder ministre uma experiência que ainda não viveu. Quem nunca atravessou deserto dificilmente saberá conduzir sedentos. Ouça isso. Ninguém deve conduzir almas antes de aprender a governar sua própria alma nas provações. A maior autoridade pastoral não nasce da ordenação, nasce das travessias. Se você não consegue atravessar esse momento, se você não consegue atravessar essa tempestade, se você não consegue atravessar essa crise, se você não consegue atravessar essas noites escuras da alma, você não terá experiências lá na frente. Quarto, o vai é uma convocação para sair da posição de vítima e voltar à posição de instrumento. No versículo anterior, Moisés perguntou: que farei? Agora Deus responde: vai. É como se Deus dissesse: pare de olhar para a crise, olhe para a missão, olhe para o propósito, olhe para a sua chamada. Enquanto Moisés contemplava o problema, Deus contemplava o milagre que estava alguns passos adiante.
Deus frequentemente esconde seus maiores milagres atrás do primeiro passo da obediência. Muitos líderes querem que Deus mova a montanha. Deus espera que eles deem o primeiro passo. Está me ouvindo ou não? Quinto, o vai revela que o pastor nunca caminha sozinho. Embora Deus diga apenas vai, o versículo continua mostrando que Deus já havia preparado tudo. Os anciãos, a vara, a rocha, sua presença. O pastor só descobriu isso depois que começou a andar. Que verdade extraordinária! Enquanto Moisés ainda estava parado, a provisão já existia. Ela apenas não podia ser vista da posição onde ele estava. A providência divina frequentemente antecede, ouça isso, a percepção humana. Deus prepara o caminho antes que o servo enxergue. Sabe qual é a minha aplicação pastoral? Há provisões ministeriais que só aparecem para quem continua caminhando. Não aparece para quem permanece parado. O primeiro milagre de Êxodo 17 não foi a água, foi a obediência. Antes de abrir a rocha, abriu o caminho. Antes de mudar o deserto, mudou a postura do líder. Antes de fazer jorrar água, fez Moisés caminhar, fez Moisés andar. Todo pastor ouvirá em algum momento do ministério uma palavra simples, mas profundamente transformadora. Vai. Vai e pede perdão. Vai e se reconcilia. Vai e fala com teu filho. Vai e abraça tua esposa. Vai e abraça teu marido. Vai e pede perdão ao teu marido. Vai e pede perdão para aquele obreiro que você feriu. Vai e pede perdão para o teu pastor. Porque Deus que chama também acompanha. O Deus que envia também sustenta. E o Deus que ordena a caminhada já preparou o milagre que espera o pastor no fim da travessia. Mas para você receber o milagre, você tem que atravessar esse deserto. Sabe disso, não é? Deus te abençoe. Vai!